Black Kamen Rider, ou no sentido original, Kamen Rider Black. Segunda geração que nasceu nos anos 90, o melhor tokusatsu de todos os tempos. E também a série que nos deu o vilão mais icônico de todos os tokusatsus, o imponente Shadow Moon. Será que é tudo isso mesmo? Ou não passa de nostalgia barata de um povo que nunca viu nenhum outro tokusatsu e jura, de maneira equivocada, que Kamen Rider Black é insuperável? Para saber a resposta, eu te convido a embarcar comigo nesse resumo completão de Black Kamen Rider. Então prepara Kingstone, se reveste de coragem e vamos junto acompanhar as aventuras do Guerreiro da Liberdade. Os Gorgon são uma organização secreta que surgiu há centenas de milhares de anos. Contudo, os detalhes sobre sua origem ainda permanecem um mistério. O líder dessa sociedade é o Grande Rei, um ser enigmático cuja aparência não é revelada, mas que detém um enorme poder. Ainda que seja poderoso e viva por milhares de anos, o Grande Rei não tem vida eterna. Periodicamente, é necessário escolher um substituto, que toma o lugar do antigo e será responsável por guiar os Gorgon durante um próximo ciclo de 100 mil anos. Como já dito, a origem dos Gorgon é um completo mistério, mas certo é que o seu objetivo atual é erradicar a humanidade e tomar o controle total do planeta. Um dos principais recursos para alcançar esse objetivo são os monstros mutantes de Gorgon, criaturas horrendas com força sobre-humana e habilidades especiais. Na atualidade, os 3 sacerdotes de Gorgon, chamados Dunker, Baraon e Pérola, são os intermediários entre o Grande Rei e os monstros mutantes. Abaixo apenas do Grande Rei, os sacerdotes ocupam o ponto mais alto da hierarquia dos Gorgon, sendo os responsáveis por liderar os mutantes e transmitir e executar as ordens do Soberano das Trevas. Além disso, os sacerdotes têm uma preocupação adicional. O ciclo de vida do Grande Rei está acabando e se aproxima a hora de escolher um novo monarca. Essa escolha é feita através de um duelo. 2 candidatos, chamados Imperadores Seculares, batalham até a morte, e o vencedor é considerado o mais apto e se torna o Grande Rei de Gorgon por um período de mais 100 mil anos. Estamos 19 anos antes dos eventos principais da série. Durante um eclipse solar, nasce o primeiro filho do professor Akizuki, chamado Nobuhiko. Ao mesmo tempo, nasce também o bebê Isamu Minami, filho de um dos amigos do professor. O professor Akizuki e o seu amigo trabalhavam juntos numa escavação, em busca de artefatos antigos. Só que o projeto passava por uma má fase, por falta de verba. Os Gorgon então aparecem e, em troca de uma condição peculiar, bancam a escavação. Essa condição é oferecer os seus filhos Isamu e Nobuhiko aos Gorgon. Como os garotos nasceram durante o eclipse solar, eles são perfeitos para se tornarem imperadores seculares e sucederem o Grande Rei. O amigo nega veementemente, mas Akizuki aceita. Afinal, dinheiro é dinheiro. Velho de bosta, né? Vendeu o próprio filho. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Como os Gorgon não aceitam ser contrariados, após 3 anos, o amigo do professor e a sua esposa são assassinados, mas o fato é vendido como um acidente, já que os Gorgon atuam nas sombras. Akihiko então pega Isamu para criar e ele cresce como irmão de Nobuhiko, período em que eles desenvolvem uma grande amizade e compartilham momentos de alegria, tristeza e de muita intimidade.
Quando Isamu e Nobuhiko completam 19 anos, o professor Akizuki faz uma festinha de aniversário no iate para os filhos. Várias pessoas importantes estão presentes nessa festa, como a atriz Yukari Ono, o professor universitário Kuromatsu, além de políticos e empresários influentes. Os Gorgon não atuam apenas atacando as pessoas diretamente. Eles estão infiltrados na sociedade e a influenciam através de humanos corruptos que ocupam cargos de poder. Os Gorgon prometem transformar tais humanos em monstros mutantes, já que os monstros vivem cerca de 50 mil anos. Assim, aproveitando-se das fraquezas das pessoas, como a ganância, o egoísmo e a busca por longevidade, os Gorgon manipulam a sociedade indiretamente. Durante a festa, Yukari dá com a língua nos dentes, falando com Isamu e Nobuhiko que eles são jovens de prestígio, os escolhidos como sucessores. Mas ela é interrompida pelo professor Akizuki, já que Isamu e Nobuhiko não sabem que o pai é um Gorgon, nem que ele os entregará aos vilões para se tornarem imperadores seculares. O local da festa é invadido por uma nuvem de gafanhotos. Todos os convidados ficam assustados, menos o grupinho das pessoas influentes que servem aos Gorgon. Isamu e Nobuhiko desconfiam disso e decidem ir para casa investigar o laboratório do pai, mas são raptados no caminho pelos sacerdotes. Isamu e Nobuhiko acordam no esconderijo dos Gorgon, numa mesa de operação, onde estão sendo submetidos a um procedimento que modifica seus organismos. Eles passam pela cirurgia de remodelação, na qual uma pedra de poder chamada Kingstone é implantada em seus corpos. Assim, os irmãos se transformam em homens mutantes e tornam-se os imperadores seculares de Gorgon. Isamu recebe o título de Black Sun e Nobuhiko o título de Shadow Moon. A última etapa da cirurgia de remodelação é a remoção das memórias humanas. É nesse momento que o professor Akizuki surge, arrependido e desesperado, pois apagar a memória dos filhos não estava no acordo. Numa cena digna de Turma do Didi, começa uma bagunça. O professor segura a mão do sacerdote, eles se embolam numa briga e o laboratório é parcialmente destruído. No meio da confusão, Isamu se liberta e consegue fugir com as suas memórias intactas. Durante a fuga do esconderijo, Isamu encontra uma moto, a Petrol Hopper, que ele utiliza para vazar dali mais rápido. Petrol Hopper foi construída com a mais alta tecnologia dos Gorgon e tem o objetivo de servir ao imperador secular. Ela é uma máquina, mas também é um ser vivo, ou seja, um híbrido, uma máquina orgânica, e tem sua própria vontade e personalidade, além de habilidades únicas, como se regenerar de danos e ferimentos. Os sacerdotes perseguem Isamu pela cidade até que conseguem encurralá-lo. Isamu é lançado num painel luminoso e recebe uma grande descarga elétrica, que mataria facilmente um humano comum, mas o jovem resiste ao golpe. Os sacerdotes continuam a surrar Isamu e o lançam através de uma parede. É aí que Isamu se levanta, primeiramente sob uma forma grotesca, parecida com um inseto humanoide, que logo se transforma, assumindo a aparência e o nome de Black Kamen Rider. Nessa nova forma, com resistência e força sobre-humanas, Isamu reage e afugenta os sacerdotes. Confuso, Isamu vai para casa, onde encontra um bilhete de seu pai que o chama para conversar e revelar a verdade sobre toda a situação. Isamu parte para o local combinado e ali o pai explica sobre seu envolvimento com os Gorgon e sobre a morte de seus pais biológicos. Ele recomenda
que Isamu siga as ordens dos Gorgon para sobreviver, mas Isamu rejeita completamente a ideia. Os dois são atacados por monstros mutantes aranha, que matam o professor Akizuki, jogando-o do alto de uma torre de transmissão. Isamu se enfurece e, pela primeira vez, se transforma no Black Kamen Rider de forma consciente. Com a ajuda de Petrol Hopper, Isamu derrota as aranhas utilizando o golpe Insectus e o golpe Louva-a-Deus. Assim, sob o manto de Kamen Rider Black, Isamu assume a responsabilidade de lutar pela liberdade dos humanos, resgatar o seu irmão Nobuhiko e destruir os Gorgon. Lute, Black Kamen Rider, guerreiro da liberdade, vença a força do mal! Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Arthus e hoje a gente vai contar a história de Kamen Rider Black. Produzido pela Toei Company em conjunto com a Ishinomori Productions, Kamen Rider Black foi a primeira série da franquia Kamen Rider a chegar no Brasil, quando foi exibida pela nossa querida Rede Manchete entre 1991 e 1994. Eu já vou deixar claro que eu não lembro absolutamente nada de Kamen Rider Black no meu tempo de criança. O que eu lembro um cadinho só é do RX. Lembro que ele tinha um carro, uma moto e tinha uma forma amarela, que era um robozão, e uma outra forma azul. E é só isso, mais nenhum detalhe sobre a história. Já o Black eu não lembro nada mesmo. Então, o fator nostalgia tá pesando muito pouco aqui. É como se eu tivesse visto a série pela primeira vez. Logo, diferente de muita gente que provavelmente veio parar aqui, eu não tenho uma visão apaixonada sobre a obra. Para fazer esse resumo, eu assisti Kamen Rider Black 2 vezes. Uma com o áudio original, legendado, e outra na versão dublada. E eu vou sempre que possível usar os termos, os nomes e a pronúncia conforme a dublagem brasileira, porque é mais familiar para o grande público. Quem tiver interesse, a versão com o áudio original e legendas em português está disponível no Amazon Prime Video. Link aí na descrição e no comentário fixado. E se você quiser ganhar uma action figure dessa aqui, o Yusuke preparando o Leigan, bonitona, detalhada, original, fica até o final do vídeo que eu vou te falar como. Se liga no recado que eu vou deixar para vocês e depois dele, sem enrolação, vamos continuar com o nosso resumo. Vocês com certeza repararam que eu dei um upgrade no cenário. E eu tenho tentado deixar mais em destaque a minha coleção de action figures de Yu Yu Hakusho, porque essa é uma obra unânime entre os órfãos da Manchete. Todo mundo ama. Essa aqui é a coleção DXF da Bandai Banpresto, em comemoração aos 30 anos da franquia de Yu Yu Hakusho. E todos esses action figures, sem exceção, eu comprei na Storm Collections. Eu gosto de comprar na Storm Collections porque lá eu sou muito bem atendido e me sinto conversando com um amigo, como nos tempos da escola. Fora o envio dos produtos, que é super rápido. A caixa vem muito bem protegida e nem aquela embalagem externa dos action figures é danificada. Mas o que eu tenho mais gostado na Storm Collections é o sistema de pré-venda deles, onde a empresa traz os produtos direto do Japão e eu não preciso me importar com nenhuma burocracia de importação. Esse Kurama na forma base, por exemplo, é muito difícil de achar no mercado. Ele esgota rapidão. E a Storm trouxe ele para mim com um preço muito em conta. Fora que, conhecendo os meus gostos, a própria Storm já me atualiza das novidades. Esse Kurama Yoko aqui, eu nunca vi em outras lojas. E a Storm também trouxe para mim do Japão bem baratinho. Então, se você preza por um bom atendimento, um bom produto e um preço justo, visite os canais da Storm Collections. E mais do que isso, entre em contato com os atendentes, seja pelo chat do site oficial, pelo Instagram ou pelo WhatsApp, e fale com eles sobre as suas necessidades, os seus gostos, e eu tenho certeza que assim como eu, você não vai se arrepender.
Devido a toda a questão dos Gorgon, ficar na casa dos Akizuki não é mais seguro. Assim, Isamu pega sua irmã de criação, Kyoko, e se muda para o local onde trabalha, um estabelecimento que parece um café ou restaurante. O patrão de Isamu, um velho meio doidão que só quer curtir a vida, aproveita e some do mapa, deixando a loja aos cuidados dos jovens. Também se junta a Isamu e Kyoko a jovem Sachi, que é a namorada de Nobuhiko. Para obter mais informações sobre os Gorgon, Isamu resolve se encontrar com a atriz Yukari Ono. Porém, quando chega no apartamento dela, encontra seu corpo caído e sem vida. Ela foi assassinada pelo monstro mutante Jaguar, que usa uma roupa feita com aqueles cobertores de oncinha da vovó. Após uma luta feroz, num show de efeitos especiais, para a época, Kamen Rider derrota o monstro, mas não obtém informações relevantes sobre os Gorgon. Para recuperar Kingstone, os Gorgon, quase que diariamente, enviam monstros mutantes para tentar dar cabo do Isamu. No entanto, utilizando os poderes de Kamen Rider, o herói consegue se defender bem. As principais habilidades do Kamen Rider são o golpe Insectus e o golpe Louva-a-Deus, que ele utiliza para finalizar os inimigos. Quando os monstros mutantes recebem esses ataques, geralmente eles não resistem e explodem. No entanto, o monstro mutante Câncer foi uma exceção a essa regra. Além de conseguir fazer um buraco quadradinho no asfalto e de raptar as mães da galera para chocar os seus ovos, esse monstro tem uma carapaça dura que consegue resistir ao golpe Insectus e ao golpe Louva-a-Deus, o que complicou a vida do Kamen Rider. Após um intenso treinamento, Isamu consegue aumentar a força de seus golpes e, enfim, atravessa a carapaça do Câncer, destrói o mutante e salva as mamães. Esse é um dos poucos momentos em que o Kamen Rider aparece treinando para aprimorar os seus poderes. Mas não só de golpe Insectus e golpe Louva-a-Deus vive o Kamen Rider Black. O Herói da Liberdade possui diversas outras técnicas que lhe conferem vantagens durante as lutas. Utilizando o punho de extensor, as mãos de Isamu se transformam em lâminas, com as quais ele fatia os inimigos. Geralmente é usado para cortar asas, tentáculos e os chifres dos monstros mutantes. É dito que o punho de extensor pode cortar aço de até 1 metro de diâmetro. O ultravisor permite que o Rider enxergue a uma distância de até 1000 metros, como um telescópio. Com a sua capacidade de visão ampliada, ele pode ver através da escuridão. Também permite que o Rider enxergue inimigos que se movem rápido, e através de uma espécie de visão de calor, ele consegue distinguir ilusões de objetos reais. Mas o que eu acho mais roubado no ultravisor é a capacidade de encontrar o ponto fraco do oponente. Assim, o Rider pode, por exemplo, identificar qual parte do corpo do monstro mutante é mais frágil e atacar aquele ponto específico para derrotá-lo. O radar sensorial é a super audição do Kamen Rider, associada aos triângulos que ficam na lateral da sua cabeça. Com ele, é possível ouvir sussurros a 500 metros de distância. Assim, o Kamen Rider pode encontrar os inimigos escondidos e, principalmente, ouvir os pedidos de socorro das pessoas que estão distantes. O sensor Rider é ativado através das antenas do Kamen Rider. Ele capta os movimentos do ar e a temperatura do corpo dos inimigos, o que permite detectar a posição exata deles. O sensor Rider é uma boa alternativa a ser usada quando o Isamu está com a visão debilitada. Já quando o Kamen Rider está imobilizado,
ele pode usar a habilidade Tanque Energético para se libertar. Ela faz com que a energia acumulada na Kingstone seja transferida através das listras em seu corpo, causando uma pequena explosão ou superaquecimento, que destrói ou derrete o material que prende o Rider. E por último, o raio Kingstone é um feixe de luz emitido a partir do cinto do Kamen Rider, que ele utiliza para atordoar e cegar os inimigos. Além das habilidades, uma nova super máquina é adicionada ao arsenal do Kamen Rider, a moto Lord Sector. Yoichi Daimon era um grande engenheiro, chamado de Deus das Motocicletas. No entanto, em um certo momento da sua carreira, ele começou a trabalhar para os Gorgon, pois eles forneciam dinheiro para suas pesquisas. Os Gorgon queriam fazer várias Lord Sector para usar como armas de destruição, e também eram necessários humanos fortes para pilotá-las. Dentre esses candidatos estava Akira Daimon, filho de Yoichi e considerado o melhor piloto do mundo. Mas Yoichi não queria submeter o filho a tal destino e tentou fugir com a sua família. Porém, eles foram achados pelos Gorgon, que mataram a esposa de Akira, nora de Yoichi, e mataram o próprio Yoichi também. Os gênios mataram o cara que produz a Lord Sector. Não, como você é burro. Akira jurou vingança, mas mesmo que tentasse, não conseguia pilotar a Lord Sector projetada pelo seu pai. Então, ele se isolou numa montanha e começou a treinar o filho de 10 anos, Kiichi, para tal missão. É durante um desses treinamentos que eles são encontrados pelos Gorgon e conhecem Isamu. Para livrar a pequena criança desse destino cruel, Isamu agrega a vingança da família Daimon à sua própria. Assim, Akira lhe confia a Lord Sector, que Isamu consegue controlar e usar em todo o seu potencial devido aos poderes de Kamen Rider. Lord Sector é super rápida e pode alcançar a velocidade de até 500 km por hora. Ela tem 3 habilidades básicas, que são o Hopper Attack, quando a parte de cima da moto se fecha sobre o Kamen Rider, tipo um teto solar, fazendo um escudo, a Ignição Ataque, que faz a Lord Sector atingir uma grande velocidade e ela fica envolta de energia. Assim, o Kamen Rider derruba os monstros e os obstáculos pelo caminho. E por último, a habilidade Load Burned, que utiliza a fumaça que sai do escapamento da moto para ofuscar a visão dos inimigos. Diferente da Petrol Hopper, que tem funções orgânicas, Lord Sector é 100% máquina e suas ações são controladas por um computador. Apesar de não ser uma regra absoluta, interessante é que a Petrol Hopper é mais utilizada em terrenos pedregosos, como nas clássicas lutas nas pedreiras e quando o Isamu quer dar um grau. Já a Lord Sector fica mais para terrenos urbanos e para destruir obstáculos. Inclusive, tem um episódio em que o Kamen Rider tenta subir um barranco com a Lord Sector, mas ela encalha. Eu vou ter que admitir que eu não curto muito a Lord Sector. Ela é um trombolho branco e vermelho que não combina com o Kamen Rider. Petrol Hopper, na minha opinião, é muito mais estilosa e tem tudo a ver com o Kamen Rider Black. Ela tem cara de inseto, tem as suas próprias vontades e ela foi feita justamente para ser do Imperador Secular. Lord Sector é claramente um item para aumentar a venda de bonequinhos, porque assim a criança tem que ter as 2 motinhas do Kamen Rider. Não importa quantos monstros mutantes os Gorgon enviem, o Kamen Rider derrota todos. E essa grande quantidade de monstros para administrar começa a trazer problemas para os sacerdotes. E um deles é a falta de comida. O principal alimento dos mutantes é o fruto de Gorgomês,
e ele começa a ficar escasso, promovendo uma competição entre os próprios monstros mutantes. Para contornar a situação, os sacerdotes começam a cultivar o fruto de Gorgomês na Terra, mas esses planos são detidos pelo Kamen Rider, que destrói o monstro mutante Cactus, que era ali o principal agricultor do Gorgomês. Já para contornar o problema da força insuficiente dos monstros, os sacerdotes utilizam o extrato de Taurin, que é uma droga desenvolvida pelo professor Kuromatsu para aumentar os poderes das criaturas. O monstro mutante Mamute, que é dito ser o mutante mais forte dos Gorgon, se entope do extrato de Taurin, mas ainda assim é derrotado pelo Kamen Rider no final. Pois é, nem o suco salvou os Gorgon. Fake Neri! Cansado dessas sucessivas falhas, o Grande Rei decide intervir e liberta da sua prisão um dos vilões mais poderosos da obra, o espadachim Taurus. Taurus não tem uma posição hierárquica bem definida na Gorgon. Ele atua de forma individual. Certo é que ele tem uma relação bem tensa com os sacerdotes, já que é dito que ele foi selado pelo Grande Rei quando estava prestes a eliminá-los. Durante a maior parte do tempo, ele fica aloprando os sacerdotes e julgando na cara deles o quanto eles são incompetentes. Na verdade, Taurus é um pouco frustrado. Ele tem a ambição de se tornar um imperador secular e até cumpre um dos requisitos. Taurus nasceu durante um eclipse solar. Só que isso ocorreu há 30 mil anos, ou seja, não coincidia com o final do ciclo de vida do Grande Rei. Nos primeiros encontros que tem com Isamu, Taurus se mostra superior e vence o Kamen Rider até com certa facilidade. Na primeira luta deles, inclusive, Isamu foge bem ferido na Petrol Hopper para não ser executado de vez. Com o avançar da história, essa diferença de poderes vai diminuindo gradativamente. Primeiro, para vencer, Isamu usa e abusa da ajuda de Petrol Hopper e de Lord Sector, o que deixa Taurus enfurecido, chamando Isamu de covarde e insinuando que ele só vencia com a ajuda das motocicletas. Nesse sentido, os Gorgon tentam controlar a mente de Petrol Hopper utilizando os poderes do monstro mutante besouro, e Taurus até chega a pilotá-la por alguns momentos. Contudo, Petrol Hopper resiste ao controle mental e o joga para longe. Para confrontar a Lord Sector, Taurus sequestra um dos alunos do professor Yoichi Daimon e o obriga a construir a Hellshooter, uma moto bem semelhante à Lord Sector, só que cheia de mísseis. Ainda assim, numa manobra arriscada de Lord Sector, Isamu consegue destruir a moto negra. Algum tempo depois, finalmente chega o dia em que Isamu vence Taurus na porrada, obrigando o vilão a fugir depois de levar um golpe louva-a-Deus. Taurus tem duas formas, uma primeira, com o rosto limpo, e a segunda, de maquiagem, que aparentemente é só sua forma original, que ele usava antes de ser aprisionado. Sinceramente, não vejo diferença de força entre as duas formas. Parece ser algo só estético mesmo. Que pretensão é essa? Só porque sua cara voltou ao que era 30 mil anos? O quê? A derrota de vários monstros mutantes e as constantes importunações de Taurus criam um senso de urgência nos sacerdotes, que passam a concentrar os seus esforços em despertar o Shadow Moon. Depois de bolar uma armadilha, Baraon captura Kyoko e a leva até o esconderijo secreto dos Gorgon. Pelo fato de Kyoko e Nobuhiko terem o mesmo sangue, já que são irmãos biológicos, os sacerdotes pretendem usar a energia vital da garota para despertar o Shadow Moon.
Quem não gosta nada disso é o Taurus, que em seu íntimo deseja destruir Shadow Moon e se tornar o próximo imperador secular. Como nada que acontece na base dos Gorgon fica escondido do Grande Rei, ele se manifesta a Taurus através de raios e destrói uma das paredes da base, revelando uma passagem secreta. Essa passagem dá acesso ao local em que o Sabre Satã estava escondido. O Sabre Satã é uma poderosa espada forjada pelo próprio Grande Rei e que é destinada a ser a arma do Imperador Secular. Assim, na cabeça de Taurus, ele interpreta a situação como um sinal de que o Grande Rei o escolheu para imperador. Após atravessar um caminho de fogo, Taurus consegue pegar a espada. Empunhando a poderosa arma, Taurus interrompe o procedimento de transferência de energia para Shadow Moon e dá um cacete nos sacerdotes. Depois disso, ele pega Kyoko como refém e vai em busca do Kamen Rider. Os sacerdotes ficam desolados e confusos com a aparente escolha de Taurus como imperador secular. Então, o Grande Rei se manifesta novamente através dos raios e transmite sua real vontade. Shadow Moon deverá despertar através das pedras do céu, mar e terra. Essas pedras são joias que ficam no peito dos sacerdotes e são a fonte das suas vidas. Se usarem o poder das pedras para despertar Shadow Moon, a energia dos sacerdotes será sugada e eles poderão até morrer. Apesar do medo da morte, as ordens do Grande Rei são incontestáveis. Além do mais, um reinado de Taurus significa o fim dos sacerdotes. Assim, Baraon, Dunker e Pérola oferecem suas pedras e o despertar de Shadow Moon recomeça. Enquanto isso, Taurus encontra Isamu e começa uma batalha entre eles. Porém, com a preocupação de salvar Kyoko e ainda tendo que lidar com o Sabre Satã, Taurus se torna um adversário difícil de ser superado. Em certo momento da luta, Taurus encurrala Isamu e Kyoko na beira de um precipício, e após receber um golpe do Sabre Satã, ambos despencam em direção ao mar. O Rider protege o corpo de Kyoko durante a queda, porém fica bastante machucado. Para fugir de Taurus, que procura o Kamen Rider para arrancar Kingstone de seu corpo, Kyoko encontra uma caverna e eles ficam escondidos ali. A transformação é desativada, revelando a identidade do Kamen Rider. Isamu tenta se explicar, mas Kyoko afirma que já desconfiava disso. Também, só se fosse burra para não perceber. O homem está envolvido em todas as tretas possíveis e sempre desaparece quando um monstro mutante ataca. Passado um tempo, as feridas de Isamu se curam e eles retornam à cidade. Para atrair o Kamen Rider, Taurus domina a mente de alguns jovens, que saem quebrando tudo e atacando inocentes pelas ruas. Com as forças recuperadas, Isamu vai ao encontro de Taurus, e eles lutam novamente. No entanto, essa batalha é interrompida por um grande estrondo. Isso porque, na base dos Gorgon, após o corpo dos sacerdotes definhar quase que totalmente, o homem, o Coisa Ruim, o Sombra da Lua, finalmente desperta. Shadow Moon renasce em todo o seu esplendor maléfico. Sem dizer nenhuma palavra, Shadow Moon estende seu braço e o Sabre Satã é convocado, deixando as mãos de Taurus. O Rider aproveita a oportunidade e aplica em Taurus o golpe Insectus e o golpe Louva-a-Deus, fazendo com que o vilão fuja com o rabo entre as pernas. Na base dos Gorgon, Taurus encontra Shadow Moon empunhando o Sabre Satã, e ali começa uma batalha entre eles pelo título de Imperador Secular. Mas essa luta termina rapidamente, pois com poucos golpes,
Shadow Moon elimina o espadachim. Taurus morre solitário e desolado, questionando se fora apenas um peão nas mãos do Grande Rei. E quem responde o clamor de Taurus é o próprio Shadow Moon, esclarecendo que é impossível para um ser que não possui uma Kingstone tornar-se um imperador secular. Enquanto retornava para casa em sua moto, Isamu é interceptado por Shadow Moon. Ali, o vilão informa que destruiu Taurus e assumiu o controle de Gorgon. Isamu implora para que Nobuhiko acorde e se liberte das ilusões, mas já é tarde demais. Diferente de Isamu, Nobuhiko teve suas memórias apagadas na cirurgia de remodelação, e agora sua vida como humano é apenas uma vaga lembrança. Shadow Moon diz para Isamu ficar preparado, pois ele com certeza derrotará o herói em seu duelo predestinado e implantará o reino dos Gorgon na Terra. E numa gargalhada maléfica, desaparece. Isamu, por sua vez, promete que vai destruir os Gorgon e fará o seu irmão voltar ao normal. Mas será que ele vai conseguir cumprir essa promessa? Para descobrir, você precisa curtir e hypar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para não perder a segunda e última parte desse resumo, onde eu vou contar para vocês cada detalhe dessa batalha sangrenta entre irmãos, onde Black Sun e Shadow Moon se enfrentarão para decidir o futuro do planeta. Mas espera aí que o vídeo ainda não acabou. Fica comigo para a gente conversar mais um pouco sobre essa primeira parte de Black Kamen Rider. Nesse vídeo, nós abordamos os episódios 1 a 35 de Black Kamen Rider. Como a série adota o formato de monstro do dia, a maior parte dos episódios não avança com a história principal da obra. Eu diria que somente 6 episódios, os episódios 1, 2, 12, 18, 34 e 35 vão movimentar de fato a história central. Eu não vou dizer que os outros episódios são completamente dispensáveis, porque eles têm ali algumas interações entre personagens, mostram as habilidades do Rider, só que eu também não te digo que eles são prazerosos de assistir. O fato é que, para você ter a experiência completa, tem que assistir tudo. Só que eu não tenho como colocar cada episódio no resumo. Senão nem seria um resumo, né? Se depois desse vídeo você animou a reassistir toda a série, eu só te dou um conselho. Não maratone. Assiste só um ou até meio episódio por dia. Ali, durante o almoço, na maciota. A sua experiência vai ser bem melhor assim. Contudo, se você tá com a vida corrida e não tem interesse em reassistir, eu sugiro que de vez em quando você dê uma conferida na aba da comunidade do canal. Porque lá eu tô postando algumas curiosidades sobre a série que não entraram no resumo, para as informações não se perderem. Minhas opiniões gerais sobre a qualidade da série, sobre os personagens principais e sobre a experiência de assistir, eu vou deixar para falar no próximo vídeo, para não ficar aquela coisa repetitiva. Mas as coisas que se iniciam e terminam nesses 35 episódios e que não tenham mais impacto no futuro, e os episódios mais interessantes, eu já vou comentar agora. A maioria dos episódios tem ali alguma liçãozinha de moral, geralmente ligadas à amizade e persistência. Mas há também aqueles que carregam críticas mais explícitas à sociedade. Existe um episódio, por exemplo, que fala de bullying, só que é meio que um bullying reverso. Por influência dos filmes americanos, principalmente, a gente fica com aquela ideia de que o aluno atleta, descolado, é o agressor. E o nerdão
aquele que só fica estudando, é a vítima. Mas num dos episódios de Kamen Rider Black, acontece justamente o contrário. Os alunos que fazem esportes são atacados por aqueles que só querem estudar. É uma doideira. Pessoalmente, eu enxergo isso como uma crítica ao modelo de ensino japonês, que deixa os jovens bitolados em só estudar e ficar no topo dos simulados e competições estudantis. Logo, aqueles alunos que não são tão aplicados, que não se adequam a esse modelo, ficam excluídos. Tem outro episódio que critica as diferenças entre homem e mulher. Tem uma menina, a Mami, que quer praticar esportes com os meninos, só que ela não consegue acompanhá-los pela diferença de força física. Assim, os meninos só ficam reclamando dela e mandando ela parar de brincar com eles. Mami acaba sendo possuída pelo monstro mutante Búfalo, e assim ganha super força, passa os meninos todos no rodo e até se torna a líder deles. No fim do episódio, ela consegue expulsar o búfalo de seu corpo, e o Kamen Rider se encarrega de derrotá-lo. E vou te falar, a atriz da Mami entrega demais, tá? Ela faz altas caras e bocas quando transita entre o estado normal e o possuído. Apesar da atuação performática dos japoneses, o trabalho dela é muito bom. Com a dublagem, fica ainda melhor. Me ajude! Eu não aguento mais! Eu não quero mais a força! Se me destruir, Mami vai comigo. Por fim, tem um episódio que critica a ganância das pessoas. O monstro mutante Escaravelho gera uns insetinhos chamados de afortunados. Em teoria, esses insetos criam ninhos de ouro. E tem um detalhe: quanto mais caro você pagar para adquirir um afortunado, mais dinheiro ele é capaz de gerar. É o inseto pirâmide financeira. Daí tem de tudo. Propaganda de cara que diz ficar rico sem esforço e trabalhando pouco, apenas usando os afortunados. Tipo os nossos atuais vendedores de curso de marketing digital. As pessoas começam a brigar entre si pelos afortunados, os pais largam seus trabalhos normais, confiando na renda que o afortunado pode gerar e começam a negligenciar os cuidados com os filhos. Enfim, é um episódio que mostra como as pessoas são manipuladas pelo dinheiro e pela promessa de ganhos fáceis. Há também aqueles episódios bem esquisitões, cheios de coisa do capeta, para deixar as mães e as avós de cabelo em pé. Exemplo disso é o monstro Yagi, que domina um vilarejo e faz todo mundo lá ficar agressivo. Cara, olha para esse monstro. Ele é um Bafomé escrachado. Tem também esse episódio com esse belo quadro de um artista entregando o seu coração ao diabo. Mas provavelmente o mais capetódico é o episódio em que a Pérola assume a forma de uma freira e o monstro mutante Cogumelo possui o corpo de uma menina mó bonitinha, com direito a criança grudada na quina da parede no maior estilo exorcista. Com a diversidade de monstros mutantes apresentados, é claro que tem aqueles mais bonitos, com um design interessante. Exemplos disso são o monstro mutante Anêmona, o monstro mutante Shirlacans e o monstro mutante Lagarto, que tem essa cara de malvado e fica extremamente belo, correndo gracioso da Petrol Hopper. Em contrapartida, tem muito monstro zoado também, tipo o monstro Telegator, que tem duas cabeças e uma delas é arrancada pelo Kamen Rider e acaba caindo nas mãos de um garoto que tem coragem de chamar ele de bonitinho. E o monstro mutante Tatu, que solta leitada pela boca
e se você der um zoom, consegue ver a pontinha da mangueira saindo da goela dele. Durante a maior parte do tempo, o Kamen Rider luta sozinho contra o mal, mas tem algumas ocasiões em que surgem alguns aliados para ajudá-lo. Um deles é o agente da Interpol, Suda Ryusuke, um antigo companheiro de futebol de Nobuhiko. Além de bonitão, ele é um cara bem habilidoso. Consegue atirar numa moeda em movimento e salta de paraquedas e já cai metralhando os monstros de Gorgon. Outro aliado de Samu é o Comando Jovem, um grupo de crianças que, originalmente, foi formado pelos próprios Gorgon. Eles pegavam os meninos desde cedo, com 11 anos de idade, para treiná-los para serem soldados. Um fato curioso é que essas crianças já são todas maiores de idade. Isso porque os Gorgon os forçavam a tomar um medicamento que retarda o envelhecimento do corpo. Cada criança é especialista em uma área. Tem uma que utiliza artes marciais, outra que é boa de tiro, outra que é piloto de fuga e por aí vai. Por último, eu queria falar um pouco sobre o Taurus. Cara, que personagem triste e sem carisma. Chega a dar pena. Para começar, o design dele é bem ruim. A armadura parece de borracha, de látex. E a cabeça dele, principalmente depois que ele usa a forma com a cara pintada, eu só consigo enxergar um personagem de Gloob Gloob. Taurus até começa bem, como um personagem forte e imponente, mas ele só vai decaindo. A pressão que ele dava no Kamen Rider, ele para de dar. Ele vivia zoando os sacerdotes por não conseguirem derrotar o Kamen Rider. Só que ele também não consegue. É tipo sujo falando do mal lavado. Ele foi um cara que teve um sonho que nunca poderia ser realizado, já que ele não estava no momento certo, nasceu 30 mil anos adiantado e nem tinha o essencial para ser um imperador secular, que é a King Stone. A ambição de se tornar grande rei o cegou, porque ele só queria aquilo para a vida e o deixou suscetível a ser manipulado, já que ele foi uma marionete do grande rei. Dá até dó quando ele pega o sabre Satã e acha mesmo que vai ser imperador. Mais dó ainda quando Shadow Moon tira dele o sabre Satã e o derrota com o próprio sabre. E ele morre sozinho, desesperançoso, percebendo que durante toda a vida ele lutou para ser algo que ele nunca poderia ser. Quer dizer que eu não passei de um joguete em suas mãos. Grande rei! Para você que ficou até o final do vídeo e quer ganhar o Yusuke, basta participar do sorteio que a Storm Collection está promovendo. Para concorrer é bem fácil. Você só precisa seguir o perfil da loja @storm.collections.oficial, curtir o post do sorteio, comentar "Eu quero Yusuke" e marcar um amigo no comentário. O sorteio será realizado dia 31 de outubro desse ano de 2024, às 20 horas, através de uma live no Instagram deles. Então corre, que já está quase no dia do sorteio. Assim que o vídeo terminar, clica aí no link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado e participa. Eu deixo aqui meu muito obrigado à Storm Collections pela parceria e desejo a todos vocês boa sorte. Para a segunda parte do resumo, além do restante dos episódios, eu quero falar um pouquinho sobre o mangá de Kamen Rider, que tem uma história mais sombria, e também sobre a série da Amazon, Kamen Rider Black Sun. E por falar em Amazon, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado os links para você adquirir o mangá, caso queira, e para você assinar o Prime Video. Lá tem Kamen Rider, Jiraiya, Jaspion e um monte de outros tokusatsus. Só que eu já deixo o aviso aqui. A maioria deles tá legendado. Não tem a dublagem BR. Que pena.
o nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se puder, curte o vídeo, deixe um comentário e se inscreve no canal. E importante também, galera, hypa o vídeo. Para hypar é só ir no primeiro comentário e arrastar para o lado. Aí vai aparecer o botãozinho para vocês hyparem o vídeo. Isso é importante, dá uma visibilidade grande para o canal. Então, quem puder, deixe esse apoio aí. No mais, fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo para terminar esse resumo. Até mais!